Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Vocês estão entrando no programa Rasgando o Verbo, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão nos ouvindo. Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. E vamos agradecer os nossos patrocinadores. Claro que sem eles nós não construímos nada. É com parcerias que nós chegamos adiante. É verdade. Vamos agradecer a Casa Shiva. Hari Shiva, a família Bertô, todos os nossos amigos e companheiros da Casa Shiva, Hari Shiva. Gratidão, Bertô. Também ao Tony Gandra. Gratidão, Tony, por ajudar a gente a ficar um pouco mais bonitinha, né, toda semana. A Color Hand Esmalteria em São Caetano do Sul. Ah, gratidão a Beth, que sempre deixa a gente fantástica, com as unhas sempre lindas, né, Kátia? Isso, e a todas as meninas que lá trabalham e nos atendem também. É verdade, um grande beijo a todas, que são muito gentis sempre. A Ótica Espanha em São Caetano do Sul. Um beijo à simpática Eliana, dona da Ótica Espanha, que já é tradição em São Caetano, né, Kátia? São 35 anos de serviços prestados, né? Então, é muito conhecimento, sabe exatamente o óculos que você deve usar. Fica maravilhoso, né, Kátia? Com certeza. Nós usamos Ótica Espanha. E agradecer também ao Denis Web Designer, que é o nosso web designer do site programaenigmas.com.br. É verdade, gratidão deles, o site cada vez mais bonito, mais elegante. E também vamos agradecer a Suzana Saraiva, que nos concede toda semana espaço na rádio ECL, né, que é a Rádio da Consciência Livre, para a gente poder trazer a mensagem para todos vocês. São milhares de internautas aí conosco e nós agradecemos imensamente a sua participação também. Com certeza. E para aqueles que desejam anunciar, divulgar, falar do seu trabalho, ser entrevistado por nós no programa Enigmas da Demais TV, você pode entrar em contato com a nossa produção comercial, que é através do 11 34826381 e também divulgar em nosso site o seu produto, o seu trabalho. É verdade, estamos com mais de 1 milhão de acessos em nossa rede aí, né, Kátia Gaia? E é uma honra, né, para nós, porque a consciência tem uma força gigante. Com certeza, e cada vez mais forte, e vocês podem ter acesso ao acervo dos nossos programas anteriores através do nosso site, que é linkado ao nosso canal do YouTube, Cron TV, e por lá você tem todo o acervo. É isso aí, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que é um tema, assim, inquietante, interessante. É uma questão, inclusive, polêmica, viu, Kátia Gaia? Você Sim. tem medo da morte? Então saiba por quê. Toda essa história, pessoal, vem de milhares e milhares de anos. E aqui nós vamos entender um pouquinho da história para depois entrar, né, na ciência, para saber como a ciência vê tudo isso. A vida do ser humano é curta e passageira, cheia de imprevistos e mudanças que podem levá-lo do êxtase ao desespero. Uma caminhada cheia de obstáculos rumo à morte. Afinal, a vida é uma aventura do qual nenhum de nós sairá vivo. Será mesmo? Quem sabe, né? Sem a menor chance de fugir dessa verdade cruel, o ser humano, né, ele tenta de todas as formas encontrar uma explicação que possa amenizar essa triste sina. Do intelecto humano já surgiu de tudo, desde imortalidade da alma, reencarnação, de vida eterna no céu, ao tormento eterno do inferno do fogo, ou talvez uma chance de purificação nos umbrais, nos purgatórios ou no limbo. Sem falar no paraíso junto a Alá, um estado de elevação espiritual chamado Nirvana. Tudo isso baseado numa sensação chamada por muitos de fé. Palavra essa que denota firme convicção em algo que realmente pode existir. Mas hoje a ciência ela busca a confirmação. Qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação que possa comprovar as evidências da sobrevivência da alma. Desde os tempos remotos, os
ser humano tenta desvendar este mistério. Os antigos povos sumerianos e acadianos já tinham as suas crenças sobre a vida após morte e algum tipo de adoração a antepassados falecidos. Os mortos eram enviados para um mundo subterrâneo, conforme acreditavam, do qual não havia retorno. Os vivos reverenciavam os mortos, pois eles acreditavam que assim garantiria o bom andamento das coisas no mundo dos vivos. Não existia concepção de julgamento pós-morte entre os mesopotâmios. Acreditava-se que o espírito do morto atravessava um rio até o sombrio mundo dos mortos, onde permaneceria pela eternidade. Os maias, astecas e incas chegavam a fazer sacrifícios humanos, arrancando o coração da vítima ainda por pulsar e bebendo seu sangue diante do deus Sol, numa tentativa de prolongar sua vida e acalmar a sua divindade. E nas festividades da colheita, os astecas davam às vítimas de sacrifícios taças de chocolate, para que as almas chegassem mais rápido ao céu de uma forma que agradasse às divindades. Pois o chocolate, pessoal, era considerado o alimento dos deuses. As vítimas sacrificiais deveriam ser perfeitas, e havia grande honra em conhecerem e serem escolhidas pelo imperador, tornando-se depois da morte espíritos com caráter divino que passariam a oficiar junto aos sacerdotes. Já no Antigo Egito, o processo de mumificação era uma tentativa de vencer a morte. Quando o corpo morria, sua alma ia para o reino dos mortos. Enquanto a alma residia nos campos de Aru, o deus Osíris exigia pagamento pela proteção que ele propiciava. Acreditava-se que, colocando bastante riqueza junto ao morto, ele teria mais facilidade em sua outra vida. Obter a recompensa no outro mundo era uma verdadeira provação, exigindo um coração livre de pecados e a capacidade de recitar encantamentos, senhas e fórmulas do livro dos mortos. No Salão das Duas Verdades, o coração do falecido era pesado contra uma pena da verdade e justiça, retirada de um ornamento na cabeça da deusa Mate. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma poderia continuar, mas se fosse mais pesada, era devorada pelo demônio Amit. E no poema épico Odisseia, Homero refere-se aos mortos como espectros consumidos. Uma ultravida de eterna bem-aventurança existiria nos Campos Elíseos, mas estaria reservadas para os descendentes mortais de Zeus. Em seu mito de Platão descreve algumas almas sendo julgadas imediatamente após a morte e sendo enviadas ou para o céu como recompensa ou para o submundo como punição. Depois que seus respectivos julgamentos tivessem sido devidamente gozados ou sofridos, as almas assim então reencarnariam. O deus grego Hades é conhecido na mitologia grega como o rei do submundo, um lugar gélico entre o local de tormento e o local de descanso, onde a maior parte das almas residiam após a morte. Os romanos tinham um sistema de crenças similares quanto à vida após a morte, com Hades sendo denominado Plutão. O príncipe troiano Enéas, que fundou a nação que se tornaria Roma, visitou o submundo de acordo com o poema épico Eneida. Ele deve ter tido uma projeção aí, né? Povos tribais na Melanésia, na Polinésia, na Nova Guiné, na Índia, na Ásia, na África e nas Américas do Sul e do Norte acreditavam que os espíritos dos mortos são capazes de infligir todo tipo de danos aos vivos, sendo os parentes próximos considerados como os mais letais. Bem, pessoal, todas estas crenças, elas refletem a inconformidade do ser humano diante da sua morte. Muitas pessoas, não satisfeitas com a esperança do além-túmulo, desenvolveram crenças relacionadas com poções mágicas, águas milagrosas ou as árvores da vida, que supostamente poderiam prolongar a vida eternamente. Os alquimistas chineses criaram vários tipos de elixires contendo cinábrio, enxofre, arsênico e mercúrio. Joseph Needham fez uma lista de imperadores que morreram, provavelmente por ingerirem esses elixires. Na mitologia grega, pessoal, a Ambrósia era o manjar dos deuses do Olimpo. Era tão poderoso que se o mortal o comesse, ganharia a imortalidade.
Segundo os alquimistas europeus, um elixir poderia ser sintetizado por meio da pedra filosofal, prolongando a vida somente até que um acidente os matasse. Johann Conrad Dippel teria elaborado um óleo animal chamado de óleo de Dippel, que alguns acreditavam que seria o elixir da longa vida. Uma destacada lenda urbana diz que o cientista Isaac Newton criou e bebeu esta poção, mas em vez de proporcionar-lhe a vida eterna, proporcionou-lhe a morte. E o clássico mito sumério, a Epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias conhecidas, narra a incessante busca do herói por uma fonte milagrosa que curava e tornava a pessoa imortal. Pausanias, geógrafo e historiador grego do segundo século depois de Cristo, misturando lenda e realidade, ele falava de uma fonte que chamava de Calatos, situada próximo a Náuplia, no Peloponeso, no qual Hera se banhava para parecer sempre jovem e bela a Zeus, o seu marido. Alexandre o Grande teria procurado pela fonte da juventude, ou pelo rio da imortalidade, durante a sua campanha na Índia. Uma das razões pelas quais Fernando e Isabel, os reis católicos da Espanha, patrocinavam as viagens de Cristóvão Colombo era encontrar a fonte da juventude. O explorador espanhol Juan Ponce de León tinha mais de 50 anos quando empreendeu a procura da fonte da juventude e o rio da imortalidade nas Índias. Obviamente, todos esses esforços se mostraram inúteis e acabaram em desilusão. Alguns escritos religiosos da antiga Caldeia afirmavam que próximo de Eridu havia um jardim com uma misteriosa árvore sagrada, plantada por divindades, cujas raízes eram profundas e os ramos atingiam o céu. Era protegida por espíritos guardiões, onde nenhum homem poderia entrar. E na antiga literatura babilônica há frequentes referências à árvore da vida. Representações das árvores são frequentes em baixos relevos e selos de alabastros. Seus frutos supostamente conferiam vida eterna aos que comessem delas. Os antigos egípcios também possuíam lendas similares, sendo que numa delas se apresentava a crença de que depois do faraó morrer, havia uma árvore da vida da qual teria de comer para se sustentar no domínio do seu pai, Ra. E já na mitologia grega, acreditava-se que nos jardins de Hesperides, localizados numa ilha do oceano, existiam as maçãs de ouro. Eram muito famosas na antiguidade, pois era lá que fluíam as fontes de néctar pelo divã de Zeus. Ali a terra exibia as mais raras bênçãos dos deuses. Os persas possuíam uma tradição numa árvore da vida, a Aoma, cuja resina conferia a imortalidade. A tradição chinesa menciona 7 árvores maravilhosas. Uma delas, que é de jade, conferia a imortalidade pelo seu fruto. A mitologia escandinava fala de uma árvore sagrada chamada Yggdrasil. Sob uma de suas raízes emanava uma fonte em que residia todo o conhecimento e toda a sabedoria. E essa mesma mitologia nórdica fala de uma deusa chamada Iduna, que guardava numa caixa as maçãs da imortalidade que os deuses partilhavam, a fim de renovar a juventude. Mas, segundo a Bíblia, a árvore da vida era uma das 2 árvores especiais que Deus colocou no centro do jardim chamado Éden, cujo o primeiro casal humano foi impedido de alcançar esta árvore após terem desobedecido ao mandamento divino. Foram assim expulsos desse jardim ou de paraíso original, como forma de impedir que alguém voltasse a entrar no jardim e, consequentemente, comesse dos frutos da árvore da vida. Deus colocou criaturas sobre-humanas, chamadas querubins, que possuíam uma espada de fogo que girava continuamente. E tudo isso para guardar essa árvore da vida, hein, pessoal? Bem, nós estamos dando exemplos históricos, né, dessas lendas, que mostram ao ser humano, desde os primórdios, né, busca desesperadamente achar um sentido para a vida, um objetivo para a sua existência. Afinal, de onde viemos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? Por que a vida é tão atribulada? O que significa a morte?
E esses e muitos outros questionamentos têm angustiado a humanidade. Olhe só, pessoal. Quando a morte lhe parecia iminente, o pintor francês Paul Gauguin pintou um quadro descrito como derradeira expressão da força artística. E diz: o espectro da atividade humana abrangido pelo quadro cobre todo o curso da vida do nascimento à morte. Ele interpretava a vida como um grande mistério. Gauguin chamou este quadro de Onde viemos? O que somos? Para onde vamos? E o quadro dele levantou perguntas sobre o sentido da vida. É fato que alguns preferem não pensar muito sobre tal assunto. Acham que devemos viver a vida da melhor maneira possível, sem muita preocupação com esse tipo de questão. Porque refletir sobre isso não levará a nada e acabaremos frustrados se insistirmos nesse tipo de questionamento. Ficaremos até deprimidos. Mas o intelecto humano não se contenta em apenas aceitar as coisas como são. Afinal, é isto que nos separa dos demais animais, que simplesmente vivem suas vidas sem questionar o sentido dela. Os animais irracionais não questionam sua origem, o objetivo de estarem aqui para onde vão. Suas preocupações se resumem em conseguir alimento, fugir dos predadores e perpetuar a espécie através do acasalamento. Aliás, nem podemos dizer que essas coisas são uma preocupação, mas sim um instinto natural que comanda suas vidas. Mas o ser humano é um animal racional, que acumula conhecimento através das eras. Tem a capacidade de autoavaliar e aprender com seus erros. Porém, é imprescindível nos seus atos, que podem no momento fazer coisas terríveis e em outro demonstrar o mais sublime amor. Tanto é assim essa imprevisibilidade que não nos conformamos em ser o animal mais evoluído. Não precisamos ser algo mais. É necessário haver um propósito para a nossa existência. Temos de fazer parte de algo maior, afinal somos, segundo a Bíblia, a imagem de Deus, criados à sua semelhança, filhos de um ser superior que se preocupa conosco, que está interessado em nossas decisões e que se importa com as nossas ações. Será assim mesmo, Kátia Gaia? Bem, desta forma, nos sentimos importantes, queridos, amados. Quem não gosta de se sentir assim? Essa crença num ser transcendental massageia o nosso ego, eleva a nossa autoestima. Se não existisse Deus, então seria necessário inventá-lo, já dizia Voltaire. E diante de tudo isso surge a questão: a crença religiosa surgiu da inconformidade do ser humano diante do fim inevitável da vida? Mas será mesmo que existe um fim? Porque, pelo que sabemos, pelo que a ciência sabe hoje, a energia é indestrutível e nada se perde, tudo se transforma. A questão é, em milhares de anos, será que tudo são apenas os mitos ou uma forma das civilizações passarem adiante a realidade de uma forma lúdica? Então questiono vocês, caros ouvintes. Vocês têm medo da morte? Bom, Kátia Gaia, todas as vezes que tive a oportunidade de fazer essa pergunta a alguém, eu escutei respostas diferentes. Quando disseram que sim, os medos mais comuns eram sofrer uma dor incontrolável, ser humilhado, ficar dependente, separar-se das pessoas queridas ou sentir-se arrependido por terem vivido inutilmente. Mas o maior medo era o de sentir o próprio medo. Sob um aspecto geral, o medo da morte é o resultado de um tabu. Se tivéssemos mais familiaridade com a própria ideia da morte, não haveríamos sob o manto da tragédia. Quanto mais tentamos fugir de um medo, mais ele cresce. É verdade, sim. A consciência da morte nos ensina a desfrutar a vida com mais intensidade e, ao mesmo tempo, de maneira menos dramática. Se encararmos com naturalidade o fato que somos mortais, valorizaremos muito mais cada momento da vida. Sob um aspecto mais sutil e profundo, não são os objetivos e as situações externas que criam em nós o medo da morte, mas a ideia ilusória de um eu permanente e de existência inerente que seria aniquilado com a morte. Pois é, o medo da morte então surge como uma atitude defensiva egóica,
frente a essa desintegração? Muitos de nós estamos estancados pela ideia de reconhecer a morte como uma aniquilação. Nuland escreve em Como Morremos e diz: nenhum de nós parece psicologicamente apto a lidar com o pensamento de nosso estado de morte, com a ideia de uma inconsciência permanente em que não existe vazio nem vácuo. É simplesmente não existe nada. Isso parece tão diferente do nada que precede a vida. Temos dificuldade de sustentar a ideia de não sermos nada. Não é natural pensar em algo que não tenha continuidade. A certeza de uma continuidade após a morte ajuda-nos a lidar com o niilismo de nossa cultura materialista, em que o abstrato e o invisível não são reconhecidos como verdadeiros e possíveis. Precisamos aprender a ver além das aparências imediatas. Temos de aceitar a existência de níveis sutis da realidade, que não são concretos nem mensuráveis. Enquanto não ampliarmos a ideia acerca do que somos, teremos dificuldade para compreender que não somos apenas uma mente pensante. Quando encararmos a morte como uma transformação e não como um fim, o medo generalizado da morte perde o seu poder sobre nós. E a energia vital, até então bloqueada pelo medo, é liberada, gerando disponibilidade e alegria de viver. Um dos medos mais fáceis de dissolver é o relativo à dor. Com a medicação correta, pode-se controlar a dor sem obscurecer a consciência do paciente. E hoje em dia, isso já é possível. Ao sentir medo, em geral, sentimos-nos frágeis e isolados. Mas se tivermos alguém com quem compartilhar nosso medo, logo nos daremos conta de que eles são universais e que nos ajudará a sair do isolamento. O medo e a morte são dois indutores poderosos que nos levam a buscar o autoconhecimento. Refletir sobre a impermanência leva-nos a buscar com maior dedicação a vida espiritual. Por isso que os textos budistas aconselham-nos a pensar em nossa morte 3 vezes ao dia. Se nos ocuparmos apenas com a vida material, nós não daremos espaço para essa prática, que faz com que estejamos prontos para o momento em que a nossa morte chegar. Temos medo quando associamos a morte com separação, solidão, dor e doença. Parece um pacote maquiavélico. Quando alguém adoece e de repente morre, nós ouvimos falar: chegou a hora, desculpa da morte. No entanto, quando fazemos uma reflexão sobre o que das questões espiritualistas e o autoconhecimento, nos tranquilizamos um pouco mais. O medo da morte exacerbado pode ser o medo da vida, das mudanças. Sabe que tem que fazer escolha para sair da mesmice e não faz. Sabe que tem que mudar, pensar de outra forma, focar outros objetivos e não faz. O medo da morte pode aparecer de repente. Aquele que não crê na vida eterna pode ter medo da morte, porque para ele é o fim da vida, da consciência de si. Outros acham que mergulham na consciência divina. Acho meio esquisito pensar assim. E se a morte é uma libertação, por que a perda da consciência? Fato é, amigos, podemos morrer a qualquer momento, mas não se apavora não. Não queiram controlar tudo e todos. Quando estivermos preparados, a sabedoria virá. E só ela e o amor cobrem nossa alma. Eu passei do meio século de vida, isso me assusta um pouco, tá? Já perdi muitos amigos, mas ao mesmo tempo estou consciente da minha finitude e também da minha eternidade. Pense em eternidade, em eternamente. Agora estamos na Terra e ainda há muito que fazer. Se esse medinho neurótico invadir seu coração, é sinal de alerta. Você não vai morrer, mas você está precisando viver, tomar atitudes, amar, fazer, acordar para a vida. Já teve muitas vidas e assim prosseguirá até chegar à sua perfeição. Analise seu medo. Se estiver muito intenso, está na hora de procurar ajuda. Nossa alma imortal procura muitas maneiras de nos acordar para a vida. A vida verdadeira, viu? Escolha a vida, a saúde, a prosperidade, o amor. A morte é o fim? Como acreditar no fim se a energia é indestrutível?
Lembremos, então, que a semente é sepultada na terra escura, e se levanta aos poucos em busca do sol. A larva prepara o despertar dentro do casulo escuro e renasce como uma borboleta colorida. Tudo floresce e renasce a cada dia. O medo neurótico advém da falta de fé na vida. Então, conscientize a sua insegurança. Volte-se para a fonte de vida. E essa força chamada Deus é gerador de vida e amor. A morte só existe para aqueles que não vivem. O medo neurótico pode ser um disfarce. Talvez você queira mais amor, mais assertividade. O medo da morte é apenas uma máscara, sinalizando que você precisa se mostrar como é. A vida é eterna, amigos. Queira você ou não. Né? E Pois temer é. a morte física é perda de tempo. Ela virá de qualquer forma. Procure se preparar para ela de uma maneira solta e livre de viver. E responsabilize-se por sua vida aqui e agora e faça o melhor que você puder. Brinque com medo. Pois é, pessoal, o medo é fera passível de domesticação. Se os seus amigos estão partindo um a um, por que e para que temer a sua vez? Aquele que trabalha, ama, se diverte, não tem muito tempo para pensar em morte. Pensar em morte é rejeitar a vida. Admitir o medo, pessoal, ameniza também o pânico, né? Com certeza. E quando a morte entrar no seu coração, pense no milagre do nascimento, nas crianças e nos filhotes. Olhe para o alto e fixe seu olhar no céu estrelado. A vida é muito mais do que você espera. Então, tratemos de viver e melhorar a cada dia que passa. Ame, perdoe, tolere e passe. Viva intensamente com o desapego dos sábios, a inocência das crianças e a curiosidade dos cientistas. E quando você ouve uma música do seu agrado, pensa logo no final dela? Ou ouve cada compasso com atenção sem se preocupar com o fim? A vida é assim mesmo. O medo da morte faz parte da insegurança humana, que teme tudo aquilo que pensa desconhecer. A ilusão escurece, mas o saber, pessoal, o autoconhecimento ilumina. O medo faz parte da condição humana e nos protege do perigo improdutivo. Mas a vida é assim mesmo, cheia de emoções difíceis de explicar. Em vez de somente temer, vacilar e reagir, por que não amar, escolher e agir? E vivendo assim, a vida será a sua música favorita, tocando num grande amplificador de som estéreo. A vida pode até não ser exatamente o que você imagina, mas será sempre emocionante e compensadora. A vida é amor. Ame. Temer o desconhecido é viver como larva eternamente com receio do casulo. Quando estiver muito medroso e sem fé, observe uma criança brincando. Resgate sua criança interior. Resgate sua essência mais pura. Só o ego prende e sofre. O espírito vive as delícias da vida eterna. Você pode, você é a própria eternidade. Seja feliz na terra, porque estamos todos de passagem. O homem não tem poder sobre nada enquanto tem medo da morte. Dr. Raymond Moody, em seu instituto, pesquisou mais de 10.000 casos de experiência de quase morte, onde todos, independentemente de religião, relatam um contínuo estado de vida onde encontrava parentes e amigos. Brian Weiss, psiquiatra, em seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, afirma categoricamente que em suas pesquisas nós temos muitas vidas. A transcomunicação instrumental mostra evidências fantásticas da sobrevivência da alma sem aliar-se a nenhuma religião. Aliás, ela alivia sem a religião. É verdade. E o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira tem cursos sobre projeção astral. E nessa projeção astral você pode perder completamente o medo da morte, porque você vai perceber a sobrevivência da sua própria alma em outros universos. A ciência vem afirmando, né, que estamos todos em um universo holográfico e que há multi-universos que podem se conectar. Então, ó, só por aí, né? Já vemos nossa efemeridade dentro da eternidade. Agora,
temos de abandonar preceitos, preconceitos, certezas irrefutáveis, lançar-se em tarefas quase impossíveis de olhos abertos e sorriso largo, cair fora das teias venenosas de aranhas capciosas e quase invisíveis, loucas por apossar-se de uma nova presa, ou seja, religiões que usam este tema para nos aprisionar. Preste atenção. É verdade, isso tem de balde, né, pessoal? Sabe, o medo do inferno faz com que as pessoas façam qualquer coisa para pagar um pedacinho de chão no céu, né, Katia Gaia? Com certeza. Bom, pessoal, deixar partir quem chega, sem perguntar o destino, desapegar-se de tudo à volta, sonhos, tentações, idealizações e pessoas, porque somente assim conseguiremos compreender o nascer e o entardecer dos dias e o anoitecer das noites. A vaidade, o orgulho, a empáfia, a ganância perfilam-se como habituais acompanhantes do poder caricato, que se compraz dos séquitos do poder. E vale uma pergunta neste momento. Ao escutar por instantes os bastidores da consciência, será o poder filho dileto do medo, da insegurança e de serializados sentimentos de inferioridade? Katia Gaia, de imediato encontram-se ressonâncias com manifestações no autoritarismo de governos déspotecos, sanguinários e devastadores. Ânsia incontida de possuir as chaves do céu e do inferno na mão de padres e pastores e papas. Busca pelo comando absoluto de tudo e de todos, da juventude infinita e da vida eterna. Porque a morte, afinal, pessoal, para os ditames da ganância que atravessa os séculos, sempre esteve, claro, fora de cogitação. Mas aqui, o mundo é dos despertos. Então, vamos abrir bem os olhos antes de fechá-los. E saiba, um dia, ou muitas vezes, muitos dias já morremos. Só não lembramos. É verdade, porque a gente morre toda noite. Mas ao morrer toda noite, nós acordamos também todas as manhãs e a gente tem que tomar como exemplo a atitude das pessoas que nos amam, seja de que forma for. A vida é uma aventura eterna e nós estamos aqui e agora. Então estejamos aqui agora, porque o futuro, na realidade, é uma questão da gente construir, né, Katia Gaia? Com certeza. E se você não tiver aí consciência do seu presente, como você vai construir o seu futuro? O passado, ele faz parte do seu autoconhecimento. Você está ali, você viveu. Mas o futuro vai depender do aqui e do agora. É isso aí. E nós falamos bastante de todas as civilizações para que você entenda que isso já é um conhecimento universal. Se elas trazem todas essas questões, é porque realmente a vida continua. Sem dúvida alguma. Gratidão, Katia Gaia, gratidão, internautas, gratidão à Rádio Excel. E até o próximo Rasgando o Verbo. Até mais. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.